Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 7 de abril de 2025, é segunda, dia regido pela Lua. Então, é um bom dia para a gente se conectar com o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa intuição, perceber os nossos ciclos, né? Trazer essa conexão com a nossa ancestralidade também. Então, buscar essa conexão com tudo que nos nutre, já que a Lua vai falar sobre esse aspecto, de nutrição, de alimentação. Muitas vezes a Lua no nosso mapa está relacionada com a nossa mãe, ou quem nos cuidou, quem nos criou. E a gente pode também relacionar a Lua com Selene, que seria essa personificação da Lua, também com Diana, Ártemis, também com Hecate, são algumas das deusas, das divindades associadas à Lua. Então, às vezes, se você quer se conectar mais com esse aspecto lunar e você sente essa conexão com as deusas, então essas podem ser algum dos caminhos, tá? Que mais? Mencionei então que a Lua é Nossa Senhora da noite, ela é um dos nossos luminares junto com o Sol, então ela rege o nosso ritmo, o clima, o humor do dia, então por isso que a gente traz tanta ênfase no signo que a Lua está, na fase que a Lua está, porque daí a gente consegue se guiar de alguma forma, entender mais sobre nós mesmas. Ela é o astro mais próximo da Terra. Ela fala sobre mudanças por conta dela estar sempre mudando de fase. Então, ela tem o seu júbilo, a casa que ela fica mais alegre no nosso mapa, é aqui essa casa 3. Então, se você tem a Lua na casa 3, no terceiro signo depois do seu ascendente, a sua Lua está jubilada, é a casa onde ela fica mais alegre. A casa 3 antigamente, a casa 3 ela era chamada de, na astrologia tradicional, ela é chamada de casa da deusa, do templo da deusa. Então, é ali onde a Lua tem o seu júbilo. É, é uma casa que fala sobre mudanças, então se alinha muito com essa qualidade da Lua, que é sobre mudar, sobre ciclar, sobre estar sempre trocando de fase, tá? Ela é o astro mais próximo de nós, mais próximo da Terra, então ela acaba filtrando e absorvendo todos os outros planetas, né, quando ela faz aspecto, e vai trazendo isso para nós, tá? Que mais? A Lua também na astrologia mundana ela representa o povo. E no céu de agora ela está crescente, então é essa fase em que ela sente mais ânimo para ação, para desenvolver, para trazer energia para si mesma. Então pode ser um momento pensando que a Lua fala sobre cuidados, comportamentos, hábitos, pensar o que que eu quero que cresça, né? Focar nesses hábitos que eu quero que se desenvolva, principalmente da onde você tem o signo de Leão no seu mapa, tá? Então, eu tenho o Leão ali na casa 6, eu tenho ascendente em peixes. Então, que hábitos ali que eu quero que cresça em relação à minha saúde, em relação aos meus hábitos diários, né, esses serviços diários, tá? Então, podem ser algumas questões que vêm. Eu tenho um episódio que tá tanto no Spotify quanto no YouTube sobre a Lua em Leão para todos os signos ascendentes, que eu falo sobre o mito. Tem já sobre todas as luas, menos a Lua em peixes em aquário, que eu ainda vou fazer. Mas pode ser legal para buscar a sua lua, tá? E também sempre olhar a lua do dia, porque eu acabo aprofundando um pouco mais também. Então, deixa eu ver o que mais fala para vocês. Então, por ser um dia da lua, é esses altos cuidados, olhar para os ciclos, né? Olhar até para nossas necessidades, as nossas carências, a nossa fome emocional também, tá? Então, o primeiro aspecto do dia, 8 e 1, a Vênus, que está no signo de Peixes, retrógrada, ela fez uma conjunção com Saturno em Peixes. Então, a Vênus é a nossa deusa do amor, é Afrodite na mitologia, Saturno é Cronos, é o nosso deus do tempo. Então, tem uma fusão, uma mistura, eles se encontram, se fundem. Então, a gente pensar nos assuntos venusianos se misturando com os assuntos saturninos. Uma das associações que a gente pode fazer com Vênus, amor, desejos, e Saturno, então, traz os limites. Então, uma associação muito óbvia é a gente dar limites para o amor, dar limites para os nossos desejos. E eu sempre gosto de trazer os mitos referentes aos planetas, aos signos, e eu acho que hoje cabe muito a gente falar do mito de Saturno, porque e também de Afrodite, porque eles estão relacionados, né, em uma das vertentes, vamos dizer assim, do mito, que é um momento que Saturno ele castra Urano com a foice que é dada por Mãe Gaia, porque no início de tudo a gente tinha Urano, que seria o deus céu, e Gaia, a terra.
Só que Urano não permitia que os filhos dele nascessem, os filhos dele e de Gaia nascessem, tá? E o que que acontece então? Então Gaia ela conspira ali, ela permite que Saturno Cronos viva e dá essa foice para ele castrar o pai. Então, é, essa castração é para dar limites para esse relacionamento compulsivo que Urano tem com a Gaia, que Urano tem com a Terra. Então, a gente pensar que a gente precisa dar limites para nossas compulsões, para os nossos vícios, para esses desejos que nos impedem de manifestar algo na matéria, construir algo na matéria, tá? Às vezes até amadurecer, que também é um assunto saturnino. Então, Saturno vai lá e castra, né? E dessa castração, das espumas do sêmen que cai no mar, das espumas do mar, nasce Afrodite. Então, a gente pensar que também o quanto é importante, até pensando que Saturno se exalta em Libra, né, que é um signo venusiano, então ele se sente elogiado ali, o quanto é importante também essas limitações, esses contornos nos temas do amor, tá? Principalmente porque Saturno é esse elemento que vai falar sobre a nossa realidade material. Então, a gente pensar, a gente tem que dar limites para os nossos desejos, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente tem que se responsabilizar pelas nossas relações, pelo que a gente gosta, tanto no sentido da gente fazer por nós mesmas, quanto no sentido de criar estruturas, trazer segurança, tá? Então eu vejo esse aspecto, o que que ele pode favorecer? Esse aprofundamento, essa maturidade das relações, pensando que a Vênus está retrógrada, então, muitas vezes, esse olhar para o passado ajuda a delinear os nossos limites, ajuda a gente a entender o que que eu quero dentro das relações. Eu quero uma troca afetiva, emocional profunda. Eu quero uma relação que a pessoa se comprometa. Eu quero sentir essa lealdade, sabe? Então, traz essa maturidade também no campo dos desejos, tá? E, ao mesmo tempo, também uma autorresponsabilidade. Tipo, eu tô honrando a minha própria Vênus? Eu tô fazendo as coisas que eu gosto, as coisas que eu amo, as coisas que eu desejo? Ou eu tô só projetando no outro? Porque o outro tem que me amar, o outro tem que validar. E o que que você tá fazendo por você? Né? Porque até se a gente pensar aqui na Vênus, ela é esse círculo com uma cruz embaixo, né, no símbolo. E ela representa muito um espelho. Então, muitas vezes, as nossas relações, principalmente quando a Vênus está em peixe, eu vejo as nossas relações espelhando o nosso inconsciente, coisas que a gente não enxerga sobre nós mesmas, tá? Então, às vezes, tem aspectos de nós que as relações estão trazendo e para que a gente dê limites, para que a gente perceba, isso eu não quero, né? Saturno é aquele que diz não. Acho que eu até trouxe isso no sábado, é aquele que vai falar não, tá? Não para os outros e sim para si. Então, pode ser legal para lidar com essa falta de limites, até com alguma indecisão, confusão, idealização que pode estar surgindo, tá? E 8 e 8, finalmente, Mercúrio sai da retrogradação, finaliza esse movimento retrógrado e começa a andar para frente. Só que eu sempre aviso para vocês que nesse dia que o planeta ele troca de movimento, ele estaciona, porque pensa, como se fosse um carro, ele está andando para trás, tá nessa marcha ré. E aí, para andar para frente, tem esse momento de troca de marcha, tem esse momento que ele estaciona, tem esse momento que ele pausa. Então, nessas horas antes e depois que Mercúrio faz eu diria até 24 horas antes, 24 horas depois, as coisas que a gente começa tendem a ficar truncadas. Dá uma estagnada, uma parada. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu comprei, fiz uma compra, agora eu não lembro de que objeto, e daí ficou parado um tempo lá no. Ai, no lugar ali que é para que faz a logística, sabe? Ficou parado lá. Então, às vezes acontece algumas coisas assim, dá uma estagnada, entende? Então, assim, se possível, se for possível, evitem, né? Façam essas coisas mais comuns do dia a dia mesmo, tá? E Mercúrio também está em Peixes, que é um signo onde é o oposto da onde ele se sente em casa, né? Que é o signo de Virgem, que é muito detalhista, que é muito prático. Então, em Peixes, às vezes traz algumas confusões, algumas distrações, tá? Então, a gente tenha uma calma que a gente ainda está se ajustando para seguir em frente. Mercúrio ainda vai passar por todos os graus, né? Por tudo aonde ele retrogradou. Então pensa que ele foi para trás, agora está indo para frente, mas ele está passando de volta por onde ele passou, tá? Então é isso. 9h37, a Lua em Leão
fez um sextil com Júpiter em Gêmeos, então esse é um aspecto muito legal, porque Júpiter, ele vai falar sobre expansão, sobre sorte, bênçãos, então a Lua que representa as nossas emoções, encontrando isso, né? Fazendo esse aspecto benéfico, esse aspecto, o sextis tem a natureza de Vênus, é a gente encontrando coisas que, né, de alguma forma, nos convidando a encontrar coisas que nos expandem, coisas que nos animam, né? Que abrem também a nossa visão. Então, é um bom momento ali para trazer para si, se nutrir do que te traz otimismo, fé em si mesmo, você perceber o que, que expande a sua consciência, tá? Expandir as coisas que te energizam, fazer essas coisas que você sabe ali que tal coisa te anima. Vamos fazer isso mais, fazer isso todo dia, tá? Ah, eu sei que meditar todo dia, eu sei que prática de respiração, eu sei que leitura me anima todo dia, então vamos colocar no dia a dia, tá? Pensando até nesse raciocínio que eu falei, a lua tá crescente, então foca no que você quer que cresça, né? Lua em Leão. Leão é um signo regido pelo Sol, que representa foco, representa presença, constância, tá? Atenção. Então, a gente está se direcionando para essa lua cheia, né? No signo de Libra, que vai ser no sábado. Acho que é sábado, se eu não estou enganada. Então, vai trazendo também mais intensidade para o corpo, ainda mais quando a lua está no signo de fogo, que eu até acho que trouxe ontem, né? Que o fogo é aquele que ele busca essa elevação, busca essa expansão. Então, a gente também tende a querer isso. E 11h31, a Lua em Leão, ela vê o Sol em Áries, o Sol é o regente de Leão, por um trígono. Então, tem essa recepção. O trígono é um aspecto de Júpiter, então é muito bom para crescimento, para expansão. A Lua falando mais sobre as nossas emoções, o Sol sobre a nossa consciência. Então, tem uma harmonia entre ali a matéria e o espírito. Então, tem um acordo, tá? Então, esse encontro de fogo, ele traz essa animação, traz essa visão, pode trazer coragem, criatividade, né? Perceber ali, até pensando no que eu falei antes, no que te vitaliza, no que te anima, trazer mais hábitos para ser você mesma, sabe? O que que me traz de volta para mim mesmo? O que me centraliza? Então, eu vejo que o sol, ele traz essa iluminação, traz essa visão para a lua, que são as nossas emoções, nossos sentimentos. Então, você consegue enxergar o que que te traz essa energia, tá? O que que te traz essa coragem. Então, um momento bem legal para intenção também, para perceber as suas intenções, perceber, entender mais sobre as suas emoções. Então, eu diria para você olhar a casa que você tem, o signo de Áries, o signo de Leão, para entender mais, se aprofundar. Lembrando que aqui eu sempre trago de uma forma muito geral, para cada pessoa acaba sendo muito específico. Eu vejo que esse aspecto pode ser legal para quê? Para você criar frases assim de afirmação, de autoafirmação para si mesma, sabe? Às vezes criar uma playlist com músicas assim bem fogo que te animam, pensando, né, nesse trígono ali, Sol em Áries, Lua em Leão, que são signos de fogo, sabe? Para trazer essa motivação, essa energia, para você sempre se lembrar. Lua também fala sobre memória, né? Práticas também que envolve presença em si mesma, trazer essa experiência de fogo, né? Que muitas vezes a gente associa o fogo com atividades energéticas, atividades esportivas, corporais, mas também a gente pode pensar em tudo que nos esquenta, então, sei lá, pimenta, por exemplo, sabe? O que você sente esse calorzinho? Então, pensar nisso. Que mais? Deixa eu pensar aqui para falar para vocês que pode ser interessante. Hum, acho que é isso, gente. Pro céu de hoje eu já falei bastante coisa. Amanhã a gente conversa e se aprofunda mais. Mas amanhã a gente já vai ter uma lua em virgem, então aproveita essa energia de fogo, essa energia de animação, tá? Que virgem já se volta mais para as questões práticas, né? Materiais, assim, mais objetivas. Então, o momento de ser criativa, o momento de focar em você, muitas vezes é a partir de nós mesmas que a gente ilumina os outros. Não é muitas vezes é, querendo trazer algo para o outro, assim, fazer algo para o outro. Quando a gente está centrado em nós mesmas, é aí que a gente consegue iluminar. É a partir da nossa presença. Nossa presença, muitas vezes, é o que transforma as pessoas, sabe? Imagina se o sol ali, ele, em vez dele ficar brilhando, ele falasse, não, tem pessoas aqui que eu tô queimando.
Não, e se apaga, se ofusca, sai do centro ali do sistema solar, do universo, que seria de nós. Então, o Sol ele vai falar sobre isso, sobre essa consciência da nossa presença, sobre a consciência do nosso eu, de a gente centralizar em nós e a partir de nós oferecer a nossa luz no mundo, tá? Então, quanto é importante isso, olhar para o seu Sol também, olhar para casa, o signo onde você tem o seu Sol, que a gente, esse aspecto, né, do Sol em Áries ou em Leão pode trazer muito a consciência a isso, da nossa própria presença, do quanto ser nós mesmas é transformador, é curador, e é a nossa missão também por aqui. Tá bom? Então, gente, é isso. Se vocês quiserem se aprofundar no mapa de vocês, tem leituras astrológicas, eu também faço leituras de tarô. Tem mais informações ali no meu Instagram. Tem grupo de meditações diárias para quem quiser participar. E daqui a pouco eu vou fazer o envio dos meus livros também. E é isso. Espero que vocês tenham um bom dia, que vocês aproveitem esses aspectos de hoje, mas também tenham calma, porque o Mercúrio, quando ele está retrógrado, tem textos antigos que falam que é como se ele tivesse doente, como se ele tivesse enfraquecido. Então pensa que agora que ele está recuperando esse movimento, é como se ele estivesse recuperando de um resfriado, né, de um movimento ali, sei lá, estava no hospital e agora está voltando. Então, aos poucos a gente vai voltando a esse movimento. Então, também pede essa calma, essa paciência consigo mesma. E ainda Vênus vai sair da retrogradação no sábado. Eu sei que a Lua está ficando cada vez mais cheia, então traz uma intensidade, né? Então, buscar essas práticas que nos acalmem, né? Nos tragam esse centramento e essa presença, tá bom? Então, lembrando, todos os dias tem horóscopo do dia, que fica salvo tanto no Spotify quanto no YouTube também, tá bom? Então, até amanhã.